Seja bem-vindo ao podcast Exercício na Dose Certa para o nosso terceiro episódio. Sou Bruno Cavalcante, profissional de educação física e atendo pacientes reumáticos tanto na modalidade online quanto presencial. E hoje, para esse nosso terceiro episódio, nós vamos dar voz ao paciente reumático. Isso mesmo, você que tem fibromialgia, espondiloartrite, artrite reumatoide e qualquer outra condição reumática, fica conosco que hoje nós vamos compartilhar com você a história da Andrea, desde o seu diagnóstico até a sua remissão. Então, quero agradecer a presença de Andrea por aceitar o nosso convite. Sim. Seja muito bem-vinda, Andrea. Obrigada. Vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? Uhum. Andrea, o diagnóstico. Queria que você falasse um pouco sobre o diagnóstico, né? Paciente reumático, quando ele é diagnosticado, às vezes ele entra um pouco em pânico, vai logo para o Google, pesquisa. Enfim, eu queria que você conversasse com a gente, comentasse como é que foi a sua experiência. Realmente, assim, o meu diagnóstico, como a minha artrite é reumatoide juvenil, eu Sim, tinha 16 anos quando comecei a sentir que os dedos estavam deformando e comecei a sentir dor. Então, eu procurei vários reumatologistas, todos diziam que era porque eu estalava o dedo, que, né, era falta de vitamina, e meu fator reumatoide dava negativo, então ninguém dizia que era artrite. E aí, depois de 9 anos, eu já estava com 25 anos, conheci então você começou a sentir isso com 20, com com 15 anos, 16 16 anos. anos. Isso, aí 9 anos depois, quando eu já estava com deformidade, Hum, já tinha procurado de tudo, aí eu conheci uma amiga minha que é enfermeira e ela também tinha artrite, e ela falou que: "André, você tem artrite, né?" Eu falei: "Não sei, ninguém diagnosticou." Ela disse: "Pois a minha médica é em São Paulo, se você quiser ir." Aí eu fui para a doutora Valdenice Cossermelli, e ela disse: "Não, a sua artrite reumatoide juvenil, uma das características é o fator reumatoide dar negativo. negativo, Olha só. mas você tem artrite." E aí foi quando eu comecei a tratar. A Então minha demorou quase uma década desde os Isso. primeiros sintomas, dor, rigidez, o Isso. edema, né? A vermelhidão, Sentindo tudo e sem e diagnóstico. pensando que você estava instalando os dedos, a É, menina e que aí, ficava instalando os nesse dedos. processo, fiz acupuntura, fiz até cromoterapia, várias coisas alternativas Sim, tentando e nada funcionava. entendi. Então a gente tem um diagnóstico que era para ter sido pelo menos com 10 anos, 9 anos a 10 de antecedência, Isso. porque de fato, né, André, a artrite reumatoide juvenil ainda não é uma doença ou condição que às vezes os médicos acreditam tanto, vão por outros caminhos, digamos assim. Isso. Artrite reumatoide juvenil, fibromialgia, lúpus, né? São doenças do aspecto ou do espectro juvenil das doenças reumáticas e pediátricas. Mas me diz uma coisa, dessas manifestações que você falou, na época, se você conseguir lembrar, Bruno, a que me incomodava mais era essa ou era aquela. Isso que você sentia, impedia você de fazer alguma coisa naquela época? Na época eu jogava vôlei na escola, então eu Sim. parei de jogar porque doía muito as mãos, né? E se eu tivesse conseguido diagnosticar antes, talvez eu não tivesse tido tanta deformidade nos dedos como eu tenho. Chegar a lesões. As lesões graves por isso, né, pela falta do diagnóstico. Então, de fato, você parou a atividade esportiva que você Isso, fazia, que você gostava, né? E é. só veio ser diagnosticado depois de um tempo. Acontece às vezes muito com a fibromialgia. O diagnóstico demora um pouco mais por conta de outras condições, né? Uhum. Porque a gente pensa na artrite, é uma doença autoimune de etiologia desconhecida que tem uma inflamação crônica articular. Atinge outros órgãos, né? Tanto que às vezes você comenta quando você vai para consulta, só olha a minha médica, ela me revira todo, e é olho, unhas, É, cabelos, pele, né? E faz tudo. coração, ela olha tudo, porque realmente a artrite pode atingir o fundo do olho, Sim. coração, então tem que ver o paciente como um todo, né. Pensando nesses sintomas, então, na época, assim, dor, rigidez, o que era que mais te incomodava? Então tudo isso eu sentia, né, dor, rigidez matinal, tinha Sim, dificuldade para perda de força nas mãos, tudo isso. entendi. E aí, de bate-pronto, digamos assim, foi a questão do esporte, né? Isso. Mas, assim, atividade do dia a dia, André, você lembra, assim, se algo. Porque eu conheço ela, né? Conheço Uhum. ela, então eu sei que ela tem um enfrentamento que a gente chama positivo. Uhum. Não é aquela pessoa que, tudo bem, eu tenho dor, ok, fica aí dormindo, que eu tô levantando a cama, né? Então eu queria que você Talvez comentasse.
Talvez como meu diagnóstico foi nessa época, eu tinha uns 25 anos, né? Sim, E então, realmente, depois que eu descobri, comecei a tratar e comecei a melhorar, e aquilo me deu esperança, né? Eu falei, vou adormecer essa doença e vou conseguir vencê-la, porque eu não. Ela tá aqui, não sei fazendo o quê, mas ela vai ter que sair daqui. me diga uma coisa. Então, quando você, de fato, começou o tratamento, você já conseguiu te- observar, sentir, eu acho que melhor dizendo, uma melhora, né? Porque você falou, ah, Bruno, quando eu comecei a perceber que estava melhorando algumas coisas. Tem aquela fase de adaptação do remédio, né? Eu Sim, tomei sim. uma medicação, não deu certo, aí mudou para outra, até ajustar qual a Até achar, medicação, né? né? E aí, nessa época, eu conheci meu esposo, até chamei ele, falei, olha, eu tenho artrite. Ele, não, não tem problema nenhum. Ou seja, E- isso já é uma coisa que é estigmatizado, né, André? Assim, isso, e aí você pensa do ponto de vista emocional, é. assim, eu vou informar porque se a pessoa não Se ela quiser, não- né? eu falei, é uma doença grave e tal. Aí ele falou, não, não vejo Bom, problema nenhum. E aí tanto que na lua de mel da gente, que foi em 2004, a gente foi para Gramado e eu parei logo em São Paulo, levei ele para conhecer minha médica. esse aqui é quem cuida de mim. Esse aqui é meu marido. E aí, assim, ela disse: olha, então, se você quiser ter filho, tem, é normal, vamos acompanhar tudo. Pronto, eu tenho 2 filhos, normal. Então, assim, sempre eu tratei a artrite depois da minha médica, né? André, quando decidiu Dessa engravidar, teve forma. que suspender a medicação? Tem que suspender. Na época eu tomava o Arava, Sim, e aí suspendi 6 meses para poder engravidar, né? Para não ter certo. problema para o bebê. Então, só para eu entender, é curiosidade. Passou 6 meses, aí engravidou. Você volta a tomar ou não? Não, durante a Durante toda, gravidez, então, assim, é durante a tentativa e toda a gestação. isso. E a amamentação também? Também. Aí, Então, bota aí uns 2 anos. durante a Normal. gravidez, o corpo, ele esquece que você tem artrite. Então, ele para de lhe atacar Que e vai legal. cuidar da criança. Então, eu fiquei super bem na gravidez, não sentia nada. Até meu marido perguntou para a médica, não tem como Podia ter mais uns 5, né? Então, enganar para ela ficar sempre como se fosse grávida, porque eu fiquei muito bem. que Mas, interessante. Para mim, isso é novo. mas depois que a criança nasce, aí o período de amamentação é bem difícil, porque aí Sim. você nem pode tomar o remédio e o corpo já Sente diz. todos os sintomas Sente tudo, anteriores. falta tudo automaticamente. Então, assim, para pegar os dois no colo, para amamentar, aí a Alan que colocava, entendeu? Sim, Para me ajudar. E o médico dizia, o pediatra, você não precisa amamentar, porque você tem uma doença grave. E eu dizia, não, mas eu vou amamentar, eu eu quero, né? quero amamentar. Aí eu aguentei os 5 meses, que foi o que eu consegui, e aí depois eles foram para o leite não, O né? leite, né? Sim. É interessante, né, André? Qual é o tratamento para a pessoa com artrite reumatoide? Medicamentoso, educação do paciente, exercício físico, tá? E também a gente sabe que é alimentação, né? Uhum. Educação do paciente, só para a gente esclarecer, é toda aquela informação. Por exemplo, o exercício físico faz parte do tratamento. Nossa, eu tenho dor, eu tenho inflamação. É para fazer exercício? É. Então, é uma informação de empoderamento, de encorajamento, uma informação correta para você poder, por exemplo, da mesma forma que o médico, a médica, né, a doutora que lhe atende, André, ó, nós vamos tentar essa medicação, se algo tiver algum efeito colateral importante, a gente muda, ou seja, ela está educando a pessoa, está informando. André, a gente começa esse ano, né? Esse Isso, episódio está sendo gravado em setembro, e André passou um ano me stalkeando no Instagram para saber, né, se o que eu estava dizendo tinha coerência, isso. mas deixado as brincadeiras de lado, ela comentou o seguinte, Bruno, eu estou fazendo hidroginástica, eu lembro ainda da mensagem, e assim que eu entrar em remissão, que a minha médica disse que está próximo, eu entro em contato com você. E um belo dia, como dizia a música de Rita Lee, um belo dia, ela entrou em contato comigo, falou que estava em remissão e queria iniciar, né, o exercício físico orientado especializado. Mas antes da gente conversar da nossa parceria, quais foram as experiências que você teve pregressa com exercício? Porque você era atleta na escola, começou a sentir sintoma, dor e não Isso. dá mais para fazer o vôlei. Mas eu imagino que durante esses 9 anos
você em algum momento tentou fazer alguma coisa na sua vida, né? Não, tanto nesses 9 anos como depois também. Eu Sim. tentei, eu ia nas academias, mas quando eu chegava, os profissionais, né, da educação física diziam: não, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, musculação, não, você tem que fazer hidroginástica. E aí eu falava, mas eu sou muito nova para ficar fazendo só hidroginástica. Os velhinhos lá. Com as pessoas idosas, aí eu falei, não, mas eu vou. Aí comecei a fazer hidroginástica e tudo, mas aí terminou que eu me machuquei na hidroginástica, né? Sim. Lá no dia, os professores faziam exercício com os Macarrão, halteres. chama macarrão? É um halterzinho. Um halterzinho, né? E aí eu fui fazer dentro da água, porque as pessoas dizem, não, hidroginástica não tem impacto, mas tem. Então, eu fui fazer e machuquei meu punho, quebrei o osso do pulso e rompi o ligamento do dedo. Sim. E aí coloquei 2 pinos, tive que fazer a cirurgia com o doutor Márcio D'Angelo, e ele falou, André, eu vou imobilizar a sua mão. Eu falei, de jeito nenhum. Você imobilize o pulso, mas meus dedos não, de jeito nenhum. Eu tenho que mexer. Minha artrite, eu não posso parar, eu tenho que mexer de qualquer jeito. Nessa época você já entendia, André, que se ficasse em repouso, piorava. Isso, piorava. Eu falei, não posso parar. Ele, não, tudo bem, então você vai ficar quietinho, eu não vou imobilizar, mas você vai ter que ficar quietinho um mês e tal. E aí deu tudo certo. Tirando essa experiência negativa, digamos, né? E é algo interessante para a gente mencionar. Exercício com impacto. Gente, musculação não tem impacto não, a não ser que você pegue a barra e fique saltando. Você não faz um movimento, não é para fazer um movimento saltando. Então a gente é bom esclarecer essa mística que tem com o exercício resistido, que a gente conhece como musculação. É impacto. Não. Impacto é outra coisa. Corrida tem impacto. Salto tem impacto. A própria hidroginástica teve um impacto quando você tirou o membro fora da água e colocou, enfim. Mas a musculação, propriamente dita, que muitas vezes é contraindicada para o paciente reumático, isso aí é um erro que a gente não pode mais cometer nos dias de hoje, 2025, ela não tem impacto, né? Então, a Andrea mencionou aí uma experiência que ela tem, mas fora essa, né? Beleza. Fiz a cirurgia, fiz fisioterapia, tentou o que mais? Não, aí sempre as opções eram ou pilates ou hidroginástica. Tá. E aí, assim, minha médica sempre falava, não, André, você pode fazer musculação, você pode fazer elíptico, você pode usar uma luva, proteger os membros, fazer Sim. um exercício com a proteção, né, Das das articulações, né? E tal, mas você pode fazer. Pode e deve, E né? deve. E aí sempre eu voltava, procurava alguma Pra coisa. academia e piorava o sintoma, ninguém entendia e tinha aquela experiência negativa. Aí começou a gerar um medo em mim, que eu tinha medo de me machucar, né? E aí, quando eu vi no Instagram exercícios para reumático, Opa, pra mim. eu acho que foi o algoritmo. Aí, Alguma coisa. Colocou, eu falei, vixe, quem é esse daqui? Vou olhar. E comecei a seguir, comecei a ver. Poxa, será que o que ele está dizendo é verdade? É verdade, porque, assim, as experiências que eu tinha tido com os profissionais da educação física eram horríveis, todas. Então, a gente tinha um médico reumatologista que encaminhava para o exercício, inclusive resistido e aeróbico, porque exercício aeróbico não é só caminhada e corrida, tá bom? É elíptico, própria hidroginástica também se enquadra, tá? Natação. Mas quando você ia, tinha uma experiência negativa, ao ponto de uma vez, 2 ou 3, assim, opa, isso aqui tá meio estranho, não tô gostando. Você começou a criar uma aversão ao exercício resistido, né? E aí eu tinha uma amiga, Claudinha, que ela dizia, não, André, você tem que fazer musculação, você tem que fazer musculação. E eu dizia, não, Claudinha, mas... Como é que eu vou fazer? Toda vez que eu vou? Machuca, não vou me machucar, eu não quero fazer. Ela, não, mas você não entende, tem que fazer. E eu ficava insistindo. Aí eu falei, eu vou falar com o Bruno para ver como é. Quando a gente marcou, eu fui logo dizendo, né, que eu tinha medo, que eu só queria fazer os membros inferiores, porque eu tinha medo de fazer os membros superiores. Mas tudo bem, deixa ela falar. Eu falei logo, aí Bruno, não se preocupe, vamos devagar, vamos vendo o que é que você aguenta. E aí eu fui conseguindo, né? E é interessante, eu trouxe até aqui, eu estava conversando com ela ali nos bastidores, que eu trouxe a avaliação dela. Existe uma avaliação chamada HAC. É a avaliação
da função da saúde de Stanford, mais ou menos isso. E essa avaliação, esse questionário, ele tem por objetivo avaliar o impacto que, no caso, a artrite reumatoide causa na pessoa, que no caso aqui é a Andrea. Essa mesma avaliação, ela também serve, ela se enquadra para quem tem osteoartrite. E aí essa avaliação tem alguns dividido, né? E eu trouxe até aqui, que eu lembro que a Andrea ia preenchendo, eu dizia, será que essa mulher está falando a verdade? Vou dar um exemplo aqui. Levantar-se de maneira reta sem apoiar os membros superiores de uma cadeira. Aí nessa avaliação a gente tem sem dificuldade, pouca dificuldade, muita dificuldade e não consigo. Todas a Andrea marcou sem dificuldade. Para não dizer que ela marcou todas sem dificuldade, tomar banho de banheira e agachar-se, ela disse que tinha um pouco de dificuldade. E abrir um pote, né, de mantimentos, um pouco de dificuldade. Isso o marido dela confirmando. Eu disse, ou os dois estão falando a verdade, ou os dois, né, vamos ver, vamos para frente. Então, agora, o que eu vou falar aqui é importante para o paciente e para você que é paciente, que está ouvindo o André, que está me ouvindo, vendo, e para o colega profissional de saúde. A avaliação de Andrea é uma avaliação de uma pessoa que tem uma função excelente, que corrobora com o que ela me disse. Bruno, a minha reumatologista, doutora Valdenice Consermédio. Valdenice Consermédio, inclusive mandei um e-mail para ela, me respondeu, quero agradecer aqui ao trabalho de excelência dela. E ela disse, Bruno, eu estou de remissão. E eu disse, tá bom, vamos fazer a avaliação. E essa avaliação de Andrea é uma avaliação de uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade de função do dia a dia. Então, isso é um prognóstico excelente. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma dificuldade. Por exemplo, a Andrea não relatou uma dificuldade de tirar uma roupa, de calçar-se. Porque quando a gente tem uma dificuldade específica, né? Lembra, André, que eu expliquei? Aí a gente vai ter que fazer uma prescrição de exercício específico. Então, a gente começou o treinamento de André com exercícios multiarticulares, que é o que a doutora já vinha conversando com ela, proteger as articulações. O que é um exercício multiarticular? Que envolve muitas articulações. Começamos só com o membro inferior, para não contrariar, né? Para não contrariar. E hoje a gente faz exercício de membros superiores. A gente tem umas luvas que são adaptadas, né? Que faz remada, que faz o stiff. E a gente conseguiu evoluir. E eu queria que você me relatasse essa experiência, porque você veio com medo, né? Dava para ver o receio, né? Não, então, eu, assim, fiquei feliz com o seu cuidado de mandar um e-mail para minha médica, assim, porque é uma pessoa que eu confio. Sim. E eu falei, não, agora vai dar certo, porque Bruno tem todos os cuidados e ela também já tinha me dito. Que era desse jeito? Mas realmente, no início, eu tinha medo de me machucar. Eu falei, vamos devagar para ver. Mas na medida que eu fui vendo que eu conseguia fazer no começo, né? Você foi colocando a dosezinha do remédio. Eu disse que era conta-gotas, não, pessoal? Sabe um conta-gotas? Foi começando aos poucos. Não, André, faça isso, amanhã você me diga como você tá. E aí eu vou aumentando sua série, vou aumentando o tempo, né? O cardio. Eu fazia poucos minutos, quando eu me lembro, eu falei, acho que era 6 minutos. 6 minutos. Eu fazia 6 minutos. Fazia 6 minutos. Alguns exercícios, né, André, de mobilidade e alongamento. Aí, no primeiro dia, a gente fez uma série em 4 ou foram 5 exercícios? Foi. Aí eu disse, pronto, agora você vai para casa e amanhã você vai me dizer. Ou então, como a gente treinou de manhã, né, eu acho, se nas próximas horas você sentir algo que você não vinha sentindo, você me relata, né? Não, aí o que eu vejo, assim, de experiência é que realmente quem tem alguma condição reumática não pode fazer um exercício de uma vez, porque senão você passa mal. Muitas séries, né? Muitas séries. Tem que ser aos poucos, realmente. Tem que ir evoluindo aos poucos. E aí, da forma que você foi fazendo, a gente foi evoluindo, né? E eu vi que realmente eu conseguia dessa forma. No outro dia, acordava bem, sem sintoma, normal. E eu falei... Agora, hoje, é eu que digo, Bruno, aumenta. Tá leve, eu posso fazer mais uns minutinhos? Eu posso aumentar mais, porque eu vejo que eu consigo. A gente tá fazendo aí pelo porque menos o medo uns já 20, passou, né? O medo já passou, porque eu já
confio em você. Então, E também você entende o seu corpo, né? isso. Você entende o seu E eu corpo, falo né? também, se Bruno está aumentando, o elástico. Coitado do elástico, minha gente. O mini band dessa mulher não gosta do elástico, não. É, porque no começo eu falei, eu acho que esse elástico vai me dar dor. Era. Não, ele levou a culpa, né? Tem Foi. uma hora. Teve uma hora que eu disse, esse elástico tá me dando dor, não sei, vamos ver. A gente sempre olhava tudo, né? Sim. O que aumentava de diferente, ficava vendo se E um dos se cuidados, né? piorava. André começou fazendo uma série. É. Aí eu disse, Andréia, vamos aumentar uma série em 2 exercícios ou 3. Porque eu não sei se eu aumento uma série em cada, eu tô fazendo uma, eu dobro o esforço de Andréia. Uhum. E pode ser que seja muito. Mas será que se eu aumento só em 3, 2 séries em 3 e continuo com uma série nos outros 2, qual vai ser o impacto que vai causar no organismo de André? Porque na Isso. artrite reumatoide tem algo chamado regra das 24 horas. Se a pessoa piora o sintoma 24 horas após o exercício, a gente tem que manipular alguma das variáveis, Uhum. que pode ser o peso, que pode ser o número de séries, repetições, o intervalo de descanso, né? Aquilo que a gente Isso. conversa nas nossas sessões de atendimento. E a gente vem evoluindo, ao passo que hoje, se eu não for, ela faz. É uma das coisas assim que pra gente que é profissional, assim, é assim, pronto, eu consegui, naturalmente, com o esforço dela, com a confiança, com a disciplina, que a pessoa saísse do sedentarismo. Isso. Porque mesmo quando eu não estou lá, aí ela manda uma mensagem: Ei, Bruno, eu fiz, viu? Aí foi, não foi, ela diz: Eu aumentei, não sei o quê, só fazendo arte. Tu tô lá, tá fazendo arte, né? Então eu queria que você me falasse assim dessa. Até da disposição, né? Que você disse que às vezes, Bruno, eu sinto que eu tô mais disposta. Isso. E uma coisa interessante para a gente não esquecer é que ela toma a medicação num dia X e que aí uma vez ela me relatou: Bruno, hoje é o dia da minha medicação, mas eu só sei porque tem um lembrete no meu celular. É. E antes, você já vinha sentindo os sintomas, né? Acho que você me relatou exatamente isso. Eu tomo uma vez por semana, então, na segunda-feira, digamos. Então, antigamente, quando ia chegando a segunda-feira, eu já começava a sentir uma dorzinha. Eu falei, eita, hoje é o dia do Embrel, do remédio. E aí, eu sempre já sabia, mas agora, depois que eu incorporei, né, Uhum. o exercício físico, a musculação, no meu dia a dia, né, que realmente o paciente reumático, ele tem que criar essa constância, tem que usar o exercício a seu favor, né? Então, você fazendo de uma forma correta, eu vi que eu não estava me machucando, que eu estava evoluindo, que aquilo estava me ajudando no meu dia a dia também, que eu não estava cansada, estava me sentindo disposta, acordava bem, com mais energia, fazia as atividades do dia a dia bem. E quando eu vi que eu estava esquecendo de tomar o remédio também, eu falei, Tem alguma coisa melhorando aí. tá ótimo que eu estou esquecendo o remédio. Eu coloquei o lembretezinho para não esquecer, que Pra eu não não posso, esquecer. mas realmente criei esse hábito. Eu incorporei, né, o exercício físico e para mim é como um remédio, é usar aquilo ali a meu favor. Tem que Andréa, fazer direitinho. voltando aqui agora, eu tô pensando, porque você demorou a ser diagnosticada, né? Uhum. E às vezes, quando a pessoa é logo diagnosticada, às vezes tem um efeito muito negativo, né? Mas como você demorou um tempo, e aí isso é o meu achismo, você vai responder. Quando você foi diagnosticada, você pensou, caramba, eu tenho artrite, ou ainda bem que eu sei o que eu tenho, que agora eu vou tratar, porque até então Foi assim, só ainda fazia bem que eu sei sofrer. o que eu tenho. Ainda bem que eu achei o que é. E agora eu vou partir para ver o que é que tem de melhor, né? Para eu Porque poder me eu era ajudar. muito nova, então eu queria ter uma qualidade de vida, assim. Então eu procurei vários profissionais aqui para não ficar indo para São Paulo, mas eu não me identifiquei com nenhum. E aí, sempre que eu ia na minha médica, ela dizia: não, a medicina está evoluindo, tem muita coisa nova, você vai ficar bem. E eu chegava lá, nenhum paciente dela de muleta, todo mundo, ninguém com. Que aqui já chegaram a dizer que eu ia ficar na cadeira de roda, Sim, eu ia desestimula. botar platina, um bocado de coisa, e eu falei: então eu não vou ficar aqui, não, vou embora. Se o meu prognóstico é esse aqui, É, lá é lá diferente. é diferente, lá então eu optei por isso, para Sim, ficar assim. A minha artrite é uma prioridade na minha vida no seguinte sentido: eu me trato, realmente eu levo o meu tratamento a sério. tratamento a sério, por quê? Porque eu estou em remissão e eu quero que ela permaneça adormecida, para no momento eu não.
tá estacionado, né? Os Sim. sintomas, assim, eu não quero que eles progridam. Então, eu quero que ela se mantenha como ela tá, dormindo. Então, eu brinco que tudo que me lembra artrite, eu troco. Cheguei no escritório, se eu não consigo abrir uma maçaneta, eu troco a maçaneta, porque eu Pronto, não você quero ficar me consegue. lembrando dela. Mas, Exatamente. ao mesmo tempo, eu também não deixo ela de lado, assim. Eu Não não negligencia, né? Vai negligencio, regularmente a Eu nem reumatologista. dou muito valor a ela. Se eu acordo um pouco fadigada, eu pulo da cama ligeiro, deixo ela lá, saio bem rapidinho para ela nem me ver. Então, assim, eu faço isso e vou embora. E eu procuro não dar muito cabimento para ela. Eu deixo ela lá, Fica aí na tua. mas também eu trato. Eu tô com Sim, acompanhamento nutricional de Cláudia Helena, né? A sim. minha nutricionista, que também é muito boa. Bruno, e tem minha médica também. Então, é uma É equipe a que me equipe. ajuda e eu procuro fazer tudo direitinho para me Para manter em continuar remissão. assim, né? Porque eu acho que a remissão é isso, é o conjunto. Andréa, uma coisa importante, você falou em acompanhamento nutricional. Muitas pessoas me perguntam isso, muitas pacientes. Bruno, o treinamento para o paciente reumático tem condições da pessoa emagrecer, perder peso? Uhum, E a gente tem três principais pilares dos objetivos da prescrição. Eu lembro uhum, muito bem que eu falei isso para você. Controlar ou melhorar sintoma, porque raciocina comigo, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se eu melhoro dor, se eu melhoro fadiga, se eu melhoro inflamação, eu melhoro minha qualidade de vida. isso. Eu melhoro minha autonomia de vestir, de me vestir, de trabalhar, de ir a um aniversário de uma pessoa, né? De tomar banho, enfim, de fazer compras. Então, quando eu controlo e melhoro o sintoma, nós temos um efeito dominó positivo, Uhum, né? Então, esses são os três pilares. Que não quer dizer que porque no caso da Andréa, ela já veio pronta. Pronta no sentido de sintoma controlado, em remissão, a avaliação dela corroborou com o que ela disse. Então, eu queria que você relatasse como você está também com acompanhamento nutricional, e é uma dúvida, talvez beirando a angústia de algumas uhum. mulheres. Eu até acredito que eu vou melhorar, mas eu vou conseguir perder peso? E André é uma pessoa que vem perdendo peso regularmente. Ela tem um acompanhamento da nutricionista, É, né, de Claudinha, Cláudia. e faz tudo como manda o figurino. E não só. E por que é importante perder peso? E você vai conseguir, você consegue. Quando eu diminuo gordura, que eu diminuo inflamação, né? Isso. Então, a pessoa que perde gordura, ela perde inflamação. Porque a célula adipócita, ela libera material inflamatório. Então, imagine o seguinte, a Andrea faz o seguinte tratamento. Faz acompanhamento nutricional, faz uma dieta anti-inflamatória, perde peso e ou gordura, e o exercício, a contração muscular, ele também libera material anti-inflamatório. Uhum. Então, eu queria que você falasse a sua experiência, né? Eu lembro até que você comentou, ei, tô perdendo as minhas blusas. Ou então, você comentou alguma coisa desse tipo. Então, eu queria que você falasse, porque muita gente tem essa dúvida e é real, né? Não é da noite para o dia, né? Sim. Porque assim, o paciente reumático, o remédio que eu tomo é muito forte, então muitas vezes eu me sinto inchada por causa dele. Realmente, se você estiver sentindo dor, fadiga, é difícil fazer o exercício, mas você tem que se movimentar, tem que botar isso na cabeça e ir para cima. Enfrentar. E o acompanhamento nutricional é muito importante porque, assim, lhe orienta que não é tão rápido de perder, né? Mas você vai juntando os dois, aos poucos você vai. Minha nutricionista Claudinha, ela diz: não fica olhando para a balança. Sim. Olhe as medidas da sua roupa. Você já perdeu medida, o importante é isso, vamos continuar e tal. Então, eu não fico muito Muito presa, né, presa a isso, aquele valor, né? mas eu vejo que estou perdendo as medidas, a roupa tá ficando perdida, e aí a gente vai ficando mais animada. E o exercício, eu vejo também muito pela parte da mobilidade, né? Que depois que eu comecei a fazer os agachamentos, que Bruno é casquinha no agachamento, tem que Ela fazer do jeito que ele quer, disse, senão. agacha aí pra eu ver. Ela agachou. Isso não é um agachamento, não. É,
Então, tem que chegar no ponto que ele quer. Ele exige mesmo a questão do agachamento. E é muito importante para a mobilidade. No dia a dia, cai uma coisa no chão, você rapidinho se agacha, você nem sente. Sim. E aí você diz, eita, tá funcionando. Aquele agachamento que eu fiz está funcionando. Andréa, pensando nessa questão nutricional, então, me parece que assim, a pessoa começa a sentir, eu vou usar o termo sensações, né? Melhores de disposição, de diminuir fadiga, Isso. né? De melhor concentração, e aos poucos a gente consegue enxergar uma melhora estética, né? Uhum. Lógico, como você falou, não é da noite para o dia. Isso. Aí nessa jornada, parece que você começa a se sentir melhor, mais disposta, e começa a perder medida, para depois a gente ver um resultado na balança, né? Isso, e esses dias eu vi uma palestra de um reumatologista, né, que ele falou que o açúcar, ele interfere na ação do imunobiológico. Sim, Então, a nutricionista tem que tirar açúcar, ela fez, né, a dieta toda para mim, cada um tem que ter a sua é a dieta, sua. mas reduz tudo e aí realmente impacta diretamente na questão da artrite reumatoide, porque você diminui, se você comer muito açúcar, vai diminuir a atividade do remédio. E aí, uma coisa interfere na outra. Então, não tem como cuidar de uma doença reumática sem ter a questão da alimentação, né? Que é super importante também. Então a gente tem, né, assim, é quase que uma unanimidade, essa questão do apoio interdisciplinar, o multiprofissional, né, reumatologista, nutricionista, profissional de educação física, às vezes TO, fonoaudiólogo, enfim, Isso. vai juntando, Acho que são vai, 5 coisas, né? O reumatologista que lhe apoie, um reumatologista que lhe diga que você vai ficar bem, lhe ajude a vencer, né? A sim, carregar o fardo, não só que diga, você tá ruim, não sei o quê, não vai dar certo. Tem que ser um que diga, não, vai dar certo, vamos, confie, faça o confia, faça o tratamento, tratamento. O reumato, exercício físico, nutrição, o apoio da família, que é muito importante cônjuge, da também, do família, dos cônjuge, da amigos. família, dos amigos, que até eu já falei, né, que Porque que ninguém acredita, né, que ela tem artrite. Porque não não tem artrite. É quem organiza as viagens, é quem vai na frente, é quem faz tudo, né? é, Então, você sentiu esse impacto ou o fato de você ter esse enfrentamento, dizer, tá bom, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, foi artrite reumatoide, mas já era juvenil, porque foi diagnosticada tardiamente. Você sentiu, André, esse impacto assim, ou você foi algo que você disse, não, eu não vou dar ouvidos a isso, digamos assim, essa questão familiar, de amigos, eu sempre costumo dizer para todos os meus amigos e para a família e tudo que eu não gosto que tenham pena de mim, sim, digamos. Eu não quero que ninguém me ajude a fazer nada. Eu quero que me deixe fazer tudo o que eu quero. Se eu sentir dificuldade, eu peço, né? sim, E a minha médica sempre diz isso. Ela não ajude ela. Deixa ela fazer tudo e se ela precisar, ela pede. Então, assim, é uma coisa que eu incorporei. Então, eu digo aos meus amigos, vamos, se eu tiver alguma dificuldade, eu então, peço, não é né? uma coisa que eu fico repetindo muito assim, entendeu? Aí, naturalmente, quem já me conhece, se eu não falar que eu tenho artrite assim, a pessoa já nem acha que eu tenho. Porque eu não fico reclamando de dor, não fico reclamando de nada. Eu tento levar a vida mais tranquila. Eu sei que é difícil. Quem está em crise, eu já passei por muitos momentos difíceis, né? Muito difícil. Sim, Quando você está em crise, você sente dor e sendo um tudo. pouco incapaz É incapaz, fisicamente, né? mas é sempre colocar na cabeça, é se mexer, é sair, porque a fadiga lhe paralisa, o medo lhe paralisa. Então você tem que tentar se mexer, nem que seja devagarzinho, e ir um pouquinho, fazer 6 minutinhos de cardio, Só mas isso, só isso. só isso. Mas é importante, é constância, é você manter aquele ritmo, né? Nessa jornada, André, você tem algum momento assim que diz, caramba, eu pensei que eu nunca ia conseguir isso? Ou o fato de você já ser essa pessoa que enfrenta, né? A gente não pode nem dizer se foi mais fácil ou mais difícil, porque isso é você. Mas nessa jornada toda, tem algum momento que você diz, caramba, eu preciso cuidar disso, ou então, que bom que eu não me rendo à minha condição. Algo assim que foi marcante, você consegue lembrar, visualizar. É assim, ter vários momentos, né? Mas assim, em 2021, por exemplo, eu tinha uma viagem marcada
para a França, e aí eu precisava levar meu remédio, que ele é no gelo, né? Tem que colocar no Sim, gelo. que é a temperatura, É, né? e eu precisava da receita em inglês. E aí eu falei, não, não vou lá em São Paulo pedir a minha médica, eu vou num reumatologista aqui Minha mesmo. colega. Aí fui, cheguei lá, ela olhou para mim e disse, mas você vai para a França como? Você é imunossuprimida, você tem que ficar em casa, você tem que ficar deitada. E assim, eu amo viajar, todo mundo que me conhece sabe. Eu que organizo mesmo as viagens, faço o roteiro, levo o povo e é assim. E aí eu falei, Minha consultora de milhas, eu é, aprendi com ela. eu falei, não, eu não tenho condições. Como assim? Eu vou ficar em casa. Ela, não, você não pode ir e tal, não vou lhe dar receita nenhuma. E aí eu, nesse dia, saí de lá chorando e liguei para a Alain, porque eu sou muito assim, mas aquilo me abalou, eu fiquei chocada. Impactou, né? Porque uma médica jovem, como é que diz isso para você? É, uma médica que É, teoricamente, assim, não é justificando. Quando é um médico, vamos falar profissional, para não estar rotulando, que está há muito tempo na área, às vezes não está tão atualizado, mas é isso. um colega, um profissional mais jovem, em teoria, É. já sabe que, sim, se a pessoa não tem para que isso. E aí eu fui para minha médica. A Alan falou: não, vamos agora para sua médica de São Paulo. A gente foi. Chegou lá, ela disse: de jeito nenhum, você vai viajar. Tá aqui a receita em inglês. Pode levar seu remédio no gelo, não tem problema nenhum. E aí eu fui e E deu até tudo certo. dei tudo certo e até marquei ela numa postagem no Instagram, lá no Museu do Louvre, agradecendo, porque assim. Eu sei que eu sou imunossuprimida, eu não vou me colocar em risco. Sim, Vou tomar os cuidados, vou usar máscara, vou ter cuidado para não estar num lugar que esteja muita gente tossindo e sim, tudo. Mas isso não pode me limitar a não sair de casa. exatamente. Até porque você entra num aspecto emocional ruim, Isso. né? De reclusão, né? Uma pessoa que É, não participa das coisas que de fato não é, digamos assim, o seu perfil, né? isso. Tem alguma situação, André, hoje não, né? Hoje não, mas quando a gente pensa nos sintomas, talvez em algum momento ele impedir você de fazer alguma coisa, né? Assim, não, eu tô muito dolorido, eu tô muito fadigada, eu vou evitar fazer isso. O que eu evitava fazer, assim, antes, né, Sim, era mais por medo de me não machucar, entendeu? necessariamente porque aquilo lhe paralisava, Isso. né? Era mais por medo, realmente, de me machucar. Bom, pensando no exercício hoje, o que é que você poderia dizer para as pessoas que provavelmente vão nos ouvir, nos ver, o quanto o exercício, o que é uma parte do tratamento, não é só Uhum. isso, né? Tem que deixar muito bem claro. Ele modificou, ele mudou a sua vida hoje, né? Vocês, poxa, eu costumo escutar muito de alunos muito antigos, de 8, 5, 10 anos. Se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes, né? Porque você Aham. relatou das experiências negativas com o exercício, mas eu queria que você dissesse assim, ou relatasse, né? Fique muito à vontade. O que é que o exercício significa para você hoje, no sentido de o que é que ele melhorou na sua vida, ou algo que você percebeu que, poxa, isso aqui foi. E aí, pessoal, tem que deixar muito claro que ela, além de ter meu acompanhamento, também é acompanhado por uma fisioterapeuta, né? Isso. Não é só o treino resistido e aeróbico, tá? Porque o treino de flexibilidade e mobilidade também é uma das modalidades importantes, porque às E vezes a pessoa faz várias coisas e você fala, ah, mas faz grupo de caminhada com um profissional tal. Não. São as modalidades de exercício que ajudam a pessoa. é que eu tenho limitação na ATM, né? Então a ATM é um pouco complicado, assim, para achar um profissional também que seja Sim, especialista nisso. Então, Carol, que é fisioterapeuta, né? Eu faço um Move Flow com ela, que é para liberação facial, essa parte de mobilidade. Aí eu cuido mais com isso. Mas em relação ao exercício, foi o que me deu mais disposição. E eu digo, comece, né? Porque se você não começar pelo medo, termina ficando sedentário. Porque o que a doença reumática faz realmente é lhe paralisar, né? sim, Então você tem que se mexer, tem que começar a fazer o exercício. E aí, com o tempo, com a boa orientação, porque também não adianta fazer com qualquer um para se machucar, né? Porque se você se machucar, você não vai mais. tem medo, né? Tem medo, termina lhe afastando do exercício. Então, tem que ser com um bom profissional, né? Uma boa orientação para poder Progredir, né? progredir e no dia a dia, assim, para mim, quando chega o dia, eu quero ir de todo jeito, porque
Já incorporei na minha rotina aquilo ali. É interessante o que o André está falando, porque assim, o sedentarismo é o pior cenário. Ponto final. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil, nós não estamos dizendo aqui que você que vai nos ouvir e nos ver vai ter um profissional ou profissionais que vão saber cuidar desse tipo de condição. Nós não estamos dizendo aqui que uma experiência negativa não é importante, não afasta você do exercício. Não, a gente não está falando isso. Está falando que o sedentarismo é o pior cenário, porque você fica com menos capacidades físicas, menos força, menos resistência, menos flexibilidade. Normalmente, o, o, o tipo de sintoma, na verdade, assim, o sintoma ele fica muito mais exacerbado quando você tem um nível de condicionamento menor. Existe uma relação. Quando, Isso. trocando em outras palavras, muita dor, muita fadiga, muita rigidez, pouco condicionamento físico. Melhor condicionamento físico, menos dor, menos fadiga, menos rigidez. Porque certamente você está nutrindo seu organismo de substâncias importantes. Uhum. E eu costumo muito dizer a André e a todas as pessoas que me ouvem, se você conseguir se exercitar e dar espaço para qualquer modalidade de exercício cumprir o papel dele ou dela, você vai sentir a melhora. Porque o que é sentir a melhora? Qual é o melhor exercício para paciente reumático? Não tem. Qual exercício André com artrite reumatoide juvenil, né, foi diagnosticado, ou uma pessoa com osteoartrite, fibromialgia, pode fazer? Qualquer um. Agora, vamos lá. Se lá atrás, na avaliação de André, eu tivesse identificado que ela, ou Maria, ou Elizabeth, tivesse uma dificuldade importante em sentar e levantar, ou colocasse lá, não consigo. Aí eu poderia até dizer, André, a gente pode fazer o aeróbico, mas a gente tem que melhorar essa sua função. E para eu Uhum. melhorar essa função de sentar e levantar, eu preciso fazer o agachamento. O queridinho, que hoje é o queridinho, mas o coitado era odiado antes. Então, às vezes não, a avaliação direciona, né, o que a gente pode fazer. Pilates ajuda, Tai Chi Chuan ajuda, caminhada, corrida, treino resistido, que a gente conhece como musculação, hidroginástica, hidroterapia, natação. O movimento ajuda, porque o movimento é a contração muscular. É uma farmácia interior, literalmente. Não é uma opinião de Bruno, é um fato que a ciência, que os artigos vêm nos mostrando. E o paciente sente na pele, né, André? Quando a Isso. gente começou a ter a regularidade, Isso. é tanto que ela se exercita no mínimo 3 vezes por semana. E teve uma época que você estava indo outros dias, né? Uhum. Assim, mais do que os dias que estavam sob a minha supervisão, porque provavelmente você criou um certo, digamos assim, uma certa autonomia e aquele medo antes, assim, não, eu sei como é que eu consigo fazer, Uhum. então eu vou lá sozinha hoje para fazer um dia a mais, É, né? é verdade. E eu volto a dizer, né? Um bom profissional lhe orientando é muito importante. E também desmistificar. Como eu já disse, né? Eu acho importante esse trabalho que você faz, porque muitos profissionais acham que as pessoas têm fibromialgia, artrite e osteoartrite e não pode fazer nada. Sim. Não, tem que ficar paralisado. E é o contrário, você tem que se movimentar. Então, eu acho que é importante tratar desse assunto para desmistificar, porque existe muito preconceito com isso. Ah, você tem artrite, então você tem que ficar parado, você tem que ficar em casa, deitado, você não pode sair. E aí isso não existe. A gente acaba tendo uma desinformação, Isso. talvez, no sentido de desencorajamento É. do tratamento, que é o único tratamento que atua em todos os domínios. Não é porque eu trabalho com exercício que eu falo isso, é porque é um fato, Uhum. né? Então, o colega reumatologista, o colega fisioterapeuta, o colega profissional de educação física, o personal trainer, que se depara com um paciente reumático, tem que dizer, ó, você tem que fazer exercício. E é uma das coisas que eu falava muito antes para André e falo, a questão da dose. O que é a dose do exercício? A André faz exercício resistido. Então ela faz, um exemplo, 2 séries no agachamento, 2 séries no stiff, 2 séries na remada, 2 séries subindo e descendo no step. Isso aí, aí eu pego o número de séries, multiplico pelo número de repetições e, dependendo do exercício, a carga. Aí a gente tem um negócio chamado unidades arbitrárias, que é a miligrama, que são os Uhum. ml do remédio. Então eu prescrevi isso para André no começo. Qual foi o resultado que André me deu? Bruno, eu não piorei dor.
Eu não piorei fadiga. E nem adoeci, E porque nem eu adoeci. adoecia muito também, assim, gripava, sinusite, alguma coisa assim. E Sim. depois que eu comecei a fazer o exercício, melhorou Melhorou. bastante, quase. Já faz 9 meses que a gente tá fazendo exercício e eu nem adoeci, não faltei por doença, assim, nem um Não. Eu dia. faltei já. E aí, assim, eu notei que, não posso dizer que minha imunidade melhorou, porque a minha imunidade ela não pode subir, senão ela quer me matar. Sim. Então ela tem que ficar normal, mas Fica assim, ali. pelo menos eu não adoeci de outras que são as doenças oportunistas, né, Sim. que aparecem. Então, assim, lá em casa todo mundo gripou e eu fiquei. Não fiquei. E eu acho que o exercício influenciou nisso. Certamente, o exercício melhora. Talvez você esteja se perguntando assim, quando é que quando é o sinal verde para eu progredir para o paciente reumático? Quando não piora sintoma. Uhum. Andrea não piora sintoma, né? E ela diz assim, vocês fazem de doido, quero fazer 12, eu fiz 15, eu fico só olhando, né? Por quê? É. Vamos lá. Quando é que o paciente reumático pode progredir no treino? Treinou 2 semanas, não sentiu desconforto, posso progredir. Progressão é apenas aumento de carga? Não. Progressão pode ser simplesmente a Andrea treinar 2 dias, ela passou a treinar 3. Isso é uma progressão já. O Uhum. mesmo treino. Ou os exercícios que fazia 2 séries, fazer 3. E ou diminuir o intervalo de recuperação. Colocar exercícios mais complexos. Mudar a liguinha da mais leve para mais pesada. Também Isso. é. Então, tudo isso é progressão. Quem é que me diz quando eu posso progredir? O paciente. O estado dele ou dela. Então, No começo eu fazia mais os intervalos, né, de 2 minutos. ela fazia um intervalo Eu maior, fazia né, um André? intervalo, aí agora eu me esqueço e já vou fazendo Não, de novo. tu vai para onde? Ela, não, já tô bem. Eu disse, pois tá bom. É. E isso, clinicamente, o que é a clínica? No dia a dia, é super relevante. Porque eu sei que aquele intervalo que eu calculei, que eu pensei, que eu estudei, está sendo muito no sentido que isso é um sinal de quê? Condicionamento físico. Uhum. Se antes ela precisava de um intervalo maior para se recuperar, normal, e agora não. É tanto que a gente vai mudando o treino, né, André? Vai evoluindo, repetindo, insistindo, né, na informação de que sinal verde para a gente Isso. evoluir é o que o paciente nos relata. É tanto que, você lembra que quando a gente ia fazer progressão, eu fazia no segundo dia da semana para, se Uhum. você tiver alguma coisa, demorar um tempo maior para um novo estilo Para de recuperar. exercício, né? É. Nunca precisamos, mas é um cuidado que tem que tomar. Não, então, mas é como eu estou dizendo, eu sei que eu não estou precisando, mas eu sei que também se eu for rápido demais, vai ser ruim para mim. Então, assim, por isso que eu acho importante essa orientação. Realmente você sabe o que está fazendo. Assim, a gente vê que é uma coisa voltada para o paciente reumático, não é simplesmente fazer por fazer. Tem toda uma preocupação de proteção das Sim. articulações, de carga, assim, de De postura, de posicionamento, de postura, de postura, tudo. né? A biomecânica. Isso. E agora eu lembrei, quando a gente foi começar, né, a Andrea, ela respondeu o hack, que eu já falei aqui, né? E tem um questionário, ou avaliação, chame como quiser, que é tarefa específica. Lembra que eu olhei para você e disse, não, você não precisa responder isso aqui, não. Uhum. Porque quando a pessoa tem alguma dificuldade específica, primeiro que você lembra. Se eu perguntar, você tem alguma coisa no seu dia a dia que você tem dificuldade de fazer ou não consegue fazer, Eu fiquei pensando, e aí ela ficou você pensando, falou, eu disse, não precisa. você não tem porque você está pensando. Ela, não, deixa eu ver. Eu disse, não, não tem. Se tivesse, Porque se tivesse, lembrava, né? então o fato dela ter uma funcionalidade excelente, um questionário mais específico ainda, porque, vê só, prescrição para o paciente reumático, questionário específico e eu não sou personal trainer e personalizado. Então, Uhum. a prescrição para o paciente reumático, ela engloba especificidade e a personalização. Uhum. Então, ali, se ela tivesse algo, sei lá, Bruno, quando eu vou subir alguns degraus, eu sinto um desconforto no joelho, ou eu sinto um cansaço nas pernas. Pronto, isso aí ela estava me dizendo algumas coisas. Mas como ela ficou pensando, eu disse, não precisa mais, É. mais Mas assim, à responder. medida que você vai aumentando o treino, aí eu sempre vejo que você está prestando atenção
se eu tô respondendo bem. Então, Sim, você fica sempre com esse cuidado. Então, eu acho que isso é importante para o paciente reumático, não é simplesmente fazer aleatoriamente, né? Tem é que porque saber. talvez, André, me corrija se eu estiver errado, é o paciente que ele procura um atendimento, às vezes, seja lá em qualquer lugar, tá? Ele se sente um pouco desamparado, porque não entende a minha condição, Isso. vão colocar um treinamento igual para qualquer pessoa, e normalmente, para não dizer sempre, né? Porque é um pouco radical falar sempre, a pessoa piora o sintoma, que é o que você relatou no Uhum, começo, né, do programa. exatamente. É muito difícil chegar na dose certa, né? Mas aí depois que a gente chega, Começando de conta-gotas, depois que começa, aí a gente chega lá. dá certo. André, eu queria uma mensagem sua no seguinte sentido, se puder. O que é que você diria, o que é que você pode dizer para o outro paciente, para aquela outra pessoa que às vezes você está ali no consultório, né, É, esperando a sua consulta, para aquela pessoa que talvez tenha sido diagnosticada recentemente, que talvez tenha tido também experiências negativas, que talvez não tenha na sua cidade, por N motivos, um acompanhamento, seja do reumato, do profissional de educação física, do fisioterapeuta. O que é que você diria para essa pessoa, pensando no exercício, assim, pensando na sua experiência e na sua jornada? eu diria que não desista, né? Que procure. Hoje em dia, a internet, né, lhe dá a possibilidade, tem programas online, né? Você Sim, mesmo atende online. E aí a pessoa não pode negligenciar, né, a doença reumática. Tem que procurar realmente fazer exercício. E comece, seja de pouquinho em pouquinho até ir evoluindo, mas não fique parado, porque realmente o exercício faz diferença na vida do paciente reumático. que bom ouvir isso de você, né? Sobretudo porque é minha aluna E olha que eu também. tinha medo de musculação, Tinha. que não era brincadeira, Teve um dia que eu botei ela para fazer um exercício, quase que ela deu um chilique, mas eu não vou falar aqui não, senão ela vai ficar chateada. Tô brincando. Mas é notório é, as experiências negativas que a pessoa. trazem Quem isso. é a pessoa? Qual é a pessoa que quer voltar para uma experiência negativa? Não, Ninguém. não tem Seja, como. seja de uma modalidade de exercício, musculação, aeróbico, seja de um exercício específico, É, o agachamento, o stiff, qualquer exercício, qualquer movimento, né? Ou um local, academia, estúdio, é, praça, né? A pessoa não quer voltar, né? é verdade. Então, gente, eu quero agradecer aqui a presença, a participação de André. Acho que foi muito esclarecedor, De nada. esclarecedora o seu relato, né? Um relato assim que a gente veio desde de um diagnóstico que foi demorado, digamos assim, até uma Uhum. remissão e todos os percalços que o paciente, que você, que qualquer pessoa que tem essa condição, provavelmente se não passa algo muito similar, mas parecido em algum momento, né? Então, quero Isso. agradecer, convidar você a participar também do nosso podcast Exercício na Dose Certa. Chegamos aqui ao final do nosso terceiro episódio e eu mais uma vez agradeço você, André, por ter De nada. participado. Com certeza abrilhantou aí a nossa fala. Fiquei muito feliz em participar, porque se ajudar alguém, a minha experiência, eu já vou ficar feliz. Com certeza. Então, gente, um abraço e até o próximo episódio do podcast Exercício na Dose Certa.